Obrigada. Boa noite, a paz do Senhor. Quem está feliz porque está na casa do Senhor nessa noite? Dá um brado de glória a Deus. Se você não achar inconveniente dizer para o teu irmão assim, prepara o teu coração, porque ainda tem bênçãos do céu para a sua vida. Amém, glória a Deus. Depois de muito tempo buscando uma vaga para estacionar o carro, eu entrei aqui e fui abençoada. Glória a Deus. Deus abençoe você que está aqui. Pastora Anabela, muito obrigada por esse convite. Dinar, a nossa igreja te espera, tá, Dinar? Nós perdoamos que você estava ruim da tua garganta. Nós perdoamos, mas a pastora Anabela vai voltar lá de novo. Em nome de Jesus. E nós louvamos a Deus por esta igreja, pela vida do Bispo Rocha, um amigo, um filho na fé. E nós adoramos a Deus porque a família IBR também é minha família. Embora hoje eu esteja pastoreando junto com meu marido uma outra igreja, uma outra denominação, a qual somos muito parceiros desta obra também. Somos muito abençoados desta obra. Mas eu fui da IBR lá do Brasil, IBR Maringá, de onde nasceu a IBR Apóstolo Celso. Tem alguém de Maringá aqui? Maringá, Vanessa de Maringá, muito bem. Conhece? É a cidade mais bonita do Brasil. Me desculpa quem mora em outras cidades. Mas eu louvo a Deus por estar aqui nessa noite com uma palavra da parte do Senhor. E se você puder abrir a sua Bíblia, está lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 21. Glória a Deus. Aleluias. E eu busquei ao Senhor uma palavra, e essa palavra estava ardendo em meu coração, e é melhor obedecer do que sacrificar. Então eu trouxe essa palavra e creio que Deus tem algo para ministrar em nossos corações nessa noite. 1 Reis, capítulo 21. Podemos ler? Amém? Está escrito assim: sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe. Diga comigo, ao lado do palácio. Obrigada. Rei de Samaria tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Diga de novo, está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei ela por outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu dê a minha herança, a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado para a sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito, não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita. Ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Você pode dizer amém? Amém. Fecha os teus olhos só por um momento. Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor. E nós pedimos nesta hora que o Senhor venha, ó Deus amado, cobrir as nossas vidas com teu sangue precioso. No momento em que ouviremos a tua palavra, abre os ouvidos espirituais, entendimento, coração, para que o teu Espírito Santo ministre de uma forma especial no coração de cada um, Pai, em nome de Jesus. E que teu Espírito continue me guiando, me dirigindo em tudo, e a bênção do Senhor repouse sobre nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Então, quando nós
lemos esses versículos do capítulo 21, e se você pudesse perceber, a primeira coisa que nós lemos aqui foi que está escrito assim: sucedeu depois disto. Aí eu fiquei curiosa, eu falei, mas o que é que sucedeu para o escritor do primeiro livro dos Reis já começar o capítulo 21 com essa narrativa? Sucedeu depois disso. Eu quis saber o que aconteceu antes, para poder entender o que é que esse contexto, esse texto nos diz, nos ensina. Então eu estive lendo todo o capítulo 20. Aí eu percebi que houve um acontecimento muito importante, da qual o rei Acabe estava envolvido nesse acontecimento. E qual que foi esse acontecimento? Foram duas guerras, na verdade. Duas guerras que Acabe e o seu reinado, o seu exército, teve que passar por essas duas guerras. E quem é que foi que se levantou para guerrear contra Samaria, contra Israel? Não outro senão Ben-Hadad, o rei da Síria. E esse Ben-Hadad é aquele rei que todas as guerras que ele ia, ele vencia. Porque tanto ele era mau, mas era poderoso em armamento bélico, e ele tinha muitos reis, muitos exércitos aliados a ele. Então não tinha quem vencesse Ben-Hadad. E ele vence muitas guerras, e todo aquele que é vitorioso nas guerras recebe os seus despojos. Então ele manda uma mensagem para o rei Acabe e diz assim: olha, me dá aí o seu ouro, a sua prata, as mulheres, os filhos, os servos, tudo que é bom, rico, me dá. O rei Acabe era um rei mau, fraco, sem posicionamento algum, mas de repente ele se posiciona. Ele diz assim: aí não, as minhas mulheres, os meninos, a prata, isso eu não vou dar. Quando ele se posiciona dizendo que não vai dar ao rei, esse rei enfurece, e aí então ele reúne todo o seu exército e vai contra o pequeno exército de Israel. Só que quando Acabe se posiciona desta maneira, com essa coragem, não vou dar, ele deixa o rei muito furioso, mas em contrapartida ele deixa o nosso Deus Todo-Poderoso feliz. E quando Deus está feliz, Ele levanta a mão para nos abençoar. Quando nós nos posicionamos na presença do Deus Todo-Poderoso, Ele se inclina para nos abençoar. O que Ele faz? Levanta um profeta anônimo, que aqui não diz o nome, e diz assim: ó rei, não te preocupes, tu vais contra eles e tu vencerás. Aleluia! E foi isso que aconteceu. Lá vinha aqueles exércitos numerosos do Ben-Hadad, luta contra o pequeno exército de Samaria, mas Deus falou, Deus cumpre, e Deus dá vitória para Israel. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Só que aí ele diz uma coisa, lá no versículo 23 do capítulo anterior, capítulo 20, ele diz assim: os servos do rei da Síria lhes disseram para Israel, para Acabe: seus deuses, com D minúsculo, olha lá, são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Eles resolveram falar do Deus de Israel, embora eles estão falando de Deus aqui com letra minúscula, mas não sabia que o teu Deus, o meu Deus, Ele é Deus ontem, Ele é hoje, Ele será amanhã. Ele é Deus em todo o tempo, em todo lugar, no monte, na planície, nos desertos, nos momentos mais difíceis da vida do crente, Ele permanece sendo Deus. E tem até um louvor que diz que se Deus fizer, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Levante a tua mão e adore o Senhor, porque eu não sei qual prova, qual luta que você está passando, mas nessa prova, nessa luta, Ele é Deus de vitória. E lá foram eles para a planície. E só que desta vez, sabe por que um dos motivos que eles perderam? Tenho que falar, já ia pulando. Porque o Ben-Hadad e todos os reis sabiam que iam lutar. Puseram o seu exército em guarda, mas eles foram beber. Se embriagaram tanto, que perderam a direção. Foi nessa altura que Deus falou que eles iam ganhar, que Israel entra e ganha, porque eles estavam embriagados.
Você vê como é que a bebida faz um mal terrível. Porque se eles, em tempo de guerra, se eles tivessem, não, nós estamos em tempo de guerra, mas vamos ficar sóbrio, porque qualquer momento aqueles exércitozinho lá, pode se levantar, mas vamos ficar sóbrio. Não, que é um exércitozinho, vamos beber, vamos nos alegrar aqui, vamos festejar. E numa dessa, o Israel entra, peleja e vence a guerra. Desta vez, agora o Deus deles é o Deus do monte, quero ver se é o Deus da planície. Vamos todos ficarem sóbrios. Aí vigiaram, né? Porque não é fácil perder batalha. É gente que morre, é riqueza que vai, guerra é prejuízo. Só que dessa vez eles fizeram o quê? Colocaram os reis à parte e foram só os capitães. Veja bem, irmãos, a gente pode até perder uma guerra, perder uma batalha, e a gente vai até Deus. Se nós nos humilharmos diante do Senhor, Ele se compadece, certo? Só que eles aqui não tinham como. Eles eram maus, eles não tinham temor a Deus. Ainda assim, eles falaram, bom, o Deus do monte ganhou, Deus da planície não vai ganhar. Mas ainda assim, vamos colocar os melhores soldados, os melhores capitães do exército. Vamos deixar esses reis aí do lado e vamos levar somente os bons. Porque o Deus do monte venceu, mas o Deus da planície não vai vencer. Inocentes, não sabem de nada, não sabiam qual era o Deus do monte, do planície, não sabiam, mas lá vão aquela multidão. E nisso, Acabe, que já tinha recebido uma visitação de um profeta, recebe novamente a visitação de outro profeta. E o profeta diz assim, vai, porque a vitória será tua. Agora imagina, quando Acabe está subindo com o seu exército e olha aquela terra toda cheia de soldados, cavalos de guerra e cavalaria dos mais poderosos. Vamos dizer que junta a Rússia, junta a China, junta a Alemanha, junta esse povo todo e vai o exército de Portugal. Já pensou? Mais ou menos isso para você entender. Ah, mas aquele que vai à frente é o general de guerra, é aquele que não perde a guerra, é aquele que quando é clamado, ele vem, ele entra na batalha e batalha para vencer. De repente o profeta fala, não temas, Acabe, vá, porque a vitória é tua. E o que acontece? O mesmo Deus dos montes é o mesmo Deus da planície que derrotou todos aqueles soldados, todos aqueles exércitos. Glória a Deus por isso. Só que nisso, Acabe não vigiou, porque Ben-Hadad ficou vivo. E Ben-Hadad fez uma trama, chegou até Acabe. Depois você lê direitinho, que eu estou resumindo muito rápido, por causa do horário, que eu quero falar sobre a vinha de Nabote. Para você entender como é que gira a cabeça de uma pessoa que se posiciona diante de Deus e Deus dá vitória. E depois larga Deus, sai da posição, o que acontece? Ben-Hadad fez uma trama, chegou até Acabe. E Acabe, vitorioso, famoso, arrogante, engrandecido, fez o que? O Ben-Hadad está nas minhas mãos. Ao invés dele acabar com a vida de Ben-Hadad, que Deus disse que era para acabar com tudo, sabe o que ele fez? Poupou a vida de Ben-Hadad. Fez uma aliança com ele, aliança política, porque ele imaginava que sendo aliado de Ben-Hadad, o grande Ben-Hadad, ele estava bem futuramente, mas isso foi mal aos olhos do Senhor. Olha a sentença que Acabe recebe. É muito sério isso, irmãos. Não sei porque eu estou demorando tanto nessa introdução, que eu já queria entrar na vinha, mas Deus sabe. Olha, no versículo 40 e 2 do capítulo anterior, disse-lhe, assim diz o Senhor, o profeta, um outro profeta que vem, porquanto soltaste da mão o homem que eu, Deus, havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Houve uma sentença de morte sobre a vida de Acabe. Então, quando ele se posiciona, Deus manda profeta e diz, você vai vencer, você vai ser vitorioso. Quando ele sai da vontade de Deus, quando ele desobedece à vontade do Senhor, aí vem uma sentença de destruição, de julgamento. Aí o que acontece? Foi-se o rei de Israel para sua casa desgostoso e indignado, e chegou a Samaria, como se fosse um menino mimado, um rei fraco, vai desgostoso para Samaria. Aí ele chega
Aqui nós chegamos aqui no capítulo 21, onde está escrito: depois destas coisas, Nabote, os jezreelita, possuíam uma vinha ao lado do palácio. Interessante. Acabe estava lá desgostoso, deprimido, porque ele recebeu essa palavra. Ao invés dele falar: meu Deus, eu errei, eu pequei, desobedeci, eu fiz o que não era para fazer, não fiz o que era para fazer. Ah, Senhor, me perdoa, eu vou fazer o certo, eu vou voltar a me posicionar, eu volto para a tua presença. Irmãos, de certeza que se ele tivesse arrependido, o Senhor teria mudado a história da vida de Acabe. Mas não houve mudança. E ele está lá triste, chateado no seu palácio. De repente ele olha ao lado da sua casa. Ele vê, ao lado do palácio, ele vê a vinha de Jezreel, ou a vinha de Nabote. Ele olha para aquela vinha e ele deseja, o coração dele deseja aquela vinha, ao passo que ele deveria desejar era o perdão de Deus, era a presença de Deus, era consertar a vida dele, era ele se dedicar a Deus, para ele continuar sendo favorável ao Senhor, o Senhor sendo favorável a ele, para que toda a nação de Israel pudesse ser abençoada. Mas não, ele olha para a vinha de Nabote e o coração dele deseja a concupiscência dos olhos, que tem levado muitos a cair, faz com que ele deseja. Aí o que Acabe faz? Procura Nabote e diz: me dá a tua vinha para que me sirva de horta. O que é uma vinha? Quando eu era pequena, eu tinha uns 9 a 10 anos, nós íamos passar as férias na casa dos meus avós, as férias de verão no Brasil, dezembro, janeiro e fevereiro. E meu avô, ele tinha sítio, o campo. Ele vendeu, comprou uma casa na cidade, na época do êxodo, né, que muitos saíram dos campos para ir para a cidade. E ele comprou uma casa e no quintal, no fundo da casa, tinha um quintal enorme, um terreno enorme. E ali onde eu era, que eu sou do norte do Paraná, que a terra é vermelha lá, tudo que planta dá, a terra do café. Então, um pouco mais adiante, umas cidades adiante, a terra era muito fértil. Tudo que o meu avô plantava, dava, era uma coisa tremenda. Então nós esperávamos chegar às férias, ter as frutas de verão. E ele plantou uma vinha, que lá eles falam parreiral. Já ouviu falar esse termo, parreiral? Então era o parreiral. E nós chegávamos, a primeira coisa que a gente fazia quando chegávamos de viagem era dar a benção, pedir a benção, abraçar o avô, a avó e mais alguém, e corríamos lá. O meu avô ia atrás. Por que a gente queria? Apanhar os cachos de uva e para comer. Meu avô falou: não, esses não. Mas vô, olha como estão bonitas. Essas daí não, vocês vão ver o que eu vou fazer. E nós ficávamos vendo o meu avô com uma tesourona e pum, ele ia lá e... então nós vamos... Não, essa aqui ainda não está boa para comer, eu tenho que podar. E muita coisa eu aprendi com meu avô, e a gente fica tirando lições, a gente entende porque que Jesus usa coisas tão simples da natureza, da agricultura, para nos dar lição. E aí eu ficava vendo uma coisa linda, que aquele parreiral de uva era a coisa mais... E embaixo ele plantava outras frutas, e nós aproveitávamos tudo aquilo. Então ele tinha um cuidado muito especial com aquela vinha dele, porque passava mais alguns dias, aí ele dizia assim: meninos, agora venham comigo que vocês vão ver. Ele ia com um balde grande, um alquidar bem grande. Ele apanhava um jeito especial aqueles cachos de uva, selecionados, sem agrotóxicos, sem nada, bio, coisa mais linda. E ele apanhava aquelas frutas, maracujá. Pensa quantas frutas, que eu já nem lembro mais quantas frutas eram de tão boas. E nós não precisávamos nem lavar. Ele falou: pode comer, pode comer. Que uva docinha, que riqueza. Ele dizia: agora isso aqui o avô vai vender, porque era assim que ele vivia. Então eu me lembro disso, que a vinha, aquela vinha do meu avô, era uma riqueza para ele. Não era muito grande, mas é o que dava um bom sustento para ele. Eu falava: avô, e no inverno como é que faz? Porque aqui também, no inverno, no sul do Paraná, também é frio. Ela fica bonitinha aí, eu cuido dela aí, porque depois vai vir a nova estação. E eu fiquei prestando atenção, o cuidado que o meu avô tinha e dedicava para aquela vinha.
para dizer o quê? Que Nabote tinha recebido uma herança dos pais e ele cuidava muito daquela vinha. Ele cuidava com todas as forças, com toda a inteligência, com todo o amor e cuidado que ele tinha. De repente vem um rei que quer acabar com tudo aquilo para plantar o quê? Cebola, pepino, para plantar, que mais que poderia plantar? Coisas que não tem tanto valor, pastora. Ele não estava interessado em dar continuidade na riqueza que aquela terra podia produzir. Ele queria plantar qualquer coisa. Agora me diz uma coisa: o que é que um rei que reina sobre uma nação está preocupado em destruir uma vinha para plantar horta? É isso que o diabo faz contra a minha vida e a sua vida, porque nós temos algo valioso em nós. Você tem algo valioso na sua vida. Levante a tua mão e diga: eu tenho algo valioso na minha vida, que é Jesus Cristo e é o teu Espírito Santo. Pode aplaudir o Senhor, porque você tem essa preciosidade. Aleluia. Veja bem que ele diz assim: me dá a sua horta, a sua vinha, pois ela está perto, ao lado do meu palácio. Entenda uma coisa: aquela vinha não estava dentro do palácio. Se ela estivesse dentro do palácio, ela era do rei. Ela estava do lado, perto. E o Espírito Santo falou comigo: nós estamos neste mundo perto, vivendo ao lado de muitas coisas horríveis, de muitas coisas mundanas, de muitas coisas erradas, mas nós não estamos dentro disso, porque nós somos a vinha do Senhor. Nós não podemos andar, podemos caminhar, vamos para o trabalho, vamos para um lugar, vamos para outro, vamos para a escola, na vizinhança, pode ter todo tipo de coisa, de acontecimento, de tipo de pessoas, maldosas, não maldosas, pode ter o que for, mas aquela maldade não está dentro de nós, porque nós temos uma vinha, algo precioso dentro de nós, e não tem que comunhão há entre as trevas e a luz, nenhuma. Então a vinha estava ao lado. Acabe não tinha direito de pedir, de tomar posse daquilo que não era dele, era da família, era herança. Aí eu entendo uma coisa: a visão de Acabe era uma visão horizontal. Ele olhava para estas coisas dessa terra: plantar cebola, plantar chuchu, plantar pepino, essas coisas tudo, salsinha, cebolinha, que não tem quase valor nenhum, simboliza valores terrenos. Mas a vinha de Acabe, que estava plantada no alto, nos dá o entendimento de coisas espirituais, de coisas mais elevadas. Isso quer dizer o quê? Nós somos a igreja de Jesus, plantada nessa terra, andamos nessa terra, mas o nosso alvo é o céu. Igreja, o teu alvo é o céu. Nós estamos plantados nessa terra, vivemos nessa terra, ao lado da maldade, ao lado das coisas impuras, as coisas iníquas não estão dentro de nós, mas o nosso olhar, nós somos peregrinos nessa terra, o nosso olhar está lá. Daqui um pouquinho vai ter um acontecimento, você sabe? Se você não sabe, fica sabendo. Vai ter um acontecimento tão esperado da igreja. Algumas trombetas vão tocar. Essas trombetas, esse som não é daqui, nenhum instrumento daqui pode comparar o som que vai ser tocado lá no céu. A trombeta vai tocar o arrebatamento da igreja. A igreja que vive nessa terra vai ser arrancada, e nós viveremos lá nas alturas com o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor. Você pode glorificar o nome de Jesus. Então, trabalhe, case, faz o que você tiver, planeje, estuda, faça projetos, compre, venda, faça projeto, mas o teu coração tem que estar ligado lá no céu. Amém? Então, entenda uma coisa: a vinha estava do lado, não estava dentro, do lado do palácio. E de repente, ele diz: me dá essa tua vinha, porque eu vou te dar uma outra melhor. Olha como o diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira. É mentira. Se Acabe tinha uma vinha melhor, por que ele não ficou com aquela vinha? Já pensou nisso?
É mentira, é ilusão. Queria iludir o pobre do rapaz que estava zelando tanto pela herança dele. Mentira dele. Eu te dei uma melhor. Se eu fosse na bote, eu falava: o senhor tem uma melhor, então fica com ela. Fica com ela. Não, se você não quiser me dar, eu te pago, te dou em dinheiro. São as propostas que muitas vezes nós recebemos desse mundo. Para quê? E tanto a igreja? Para que você ficar ouvindo aquelas palavras? E para que você fica pensando entre fazer ou não fazer? Mas está tão próximo o pecado, né? A bandeja está ali, o olhar está ali. Não, mas eu não quero. Não é isso que eu quero, eu sou uma nova criatura. Eu tenho algo precioso dentro de mim, eu não posso perder. Eu não posso, então eu digo não. Eu digo não para as propostas do diabo, eu digo não para o dinheiro fácil. Eu digo não para a troca de, em vez de ir para a igreja, ir para o trabalho, e mais trabalho, nunca ter tempo para a igreja. Eu trabalho, eu construo aqui, mas o meu coração está planejando um futuro eterno, glorioso, é com o meu Deus, o meu Jesus, aleluia. E o Nabote, ele literalmente diz: guarda-me o Senhor. Parece que eu vejo Nabote assim, ouvindo tudo aquilo e raciocinando, pensando em tudo aquilo, e de repente ele quebra aquele silêncio. Se é que teve algum silêncio, deve ter, porque ofereceu o dinheiro, né? E ele, aquele silêncio, e ele ali ouvindo tudo aquilo, ele quebra, ele rompe esse silêncio e ele brada: guarda-me o Senhor. Deu vender, deu dar, deu negociar o inegociável para mim, que é a herança dos meus pais. Irmão, vocês não têm ideia o que significava isso para um rei. Porque nessa altura, tudo que o rei pedia, todo mundo tinha que fazer. O rei pedia, toma, é o rei. O rei quer, vamos fazer, é o rei. Fazer uma coisa dessa era é um decreto de morte. Ainda assim, ele tem a coragem. Aconteça o que aconteça, como a rainha Esther, né? Se perecer, pereci, mas eu vou ter com o rei. Eu vou fazer alguma coisa para que meu povo não seja dizimado na face da terra. Se eu tiver que morrer, perder minha cabeça, eu vou. Mas guarda-me o Senhor. Por que ele fez isso? Porque ele conhecia as leis do Antigo Testamento. Lá em Levítico dizia que a terra, lá em Levítico número 25, a terra é possessão do Senhor. A terra é do Senhor. Ele deu a terra para nós, para o homem cuidar como mordomo. Então, a lei dessa terra pode mudar, meus queridos, mas a lei de Deus, os princípios da palavra de Deus não mudam. E tanto que Nabote, ele era temente a Deus, que no momento ele deve ter permitido, mas espera lá, é a herança dos meus pais, que vieram da tribo, porque Deus, quando separou as terras, cada tribo tinha que ter a sua terra, e não podia vender, não podia trocar por outra tribo. Então os descendentes herdariam para que houvesse uma organização ali nas possessões. Então de certeza que Nabote conhecia a lei de Deus, e ele, ai de mim, Deus me guarde de infringir a lei do Senhor. Era isso que ele estava dizendo. Não era somente a herança dos pais, mas era o conhecimento da palavra de Deus que fazia com que Nabote falasse com tanta veemência: Deus me guarde de eu infringir a lei e vender ou negociar a vinha que meus pais me deixaram. Isso é muito sério, porque o diabo está sempre perseguindo. Às vezes você, mas meu Deus, eu acabei de sair de uma luta, já entrei em outra. E eu estava pensando nisso, falei, acabei de vencer uma agora, esses dias atrás, não deu para respirar direito, estou entrando em outra. Oh glória, aleluia, eu estou assim, Jesus, aleluia, glória a Deus. Não, Jesus, não vou murmurar. Não, Jesus, o Senhor vai me dar uma outra estratégia aí. Aí eu fui abrir o telemóvel, e abri lá, caí no Instagram, e aí entrou bem essa. Eu falei, meu Deus do céu. Aí o animalzinho está lá, graças a Deus, acabou a luta, acabou a prova. Ele está assim todo feliz. De repente uma bomba estoura. Ele, afinal de contas não acabou, ainda não. E ele sai todo atordoado. Eu falei, meu Deus, deixa eu fechar isso aqui, deixa eu orar. Eu tinha acabado de pensar aquilo, mas meu Deus do céu.
Mas graças a Deus que nos dá vitória. Vencemos uma batalha, mas na presença do Senhor venceremos outra batalha. Quem é que crê? Então alegra aí o seu coração, porque é de vitória em vitória. É crescendo na graça, no conhecimento, dando glória a Deus que nós chegaremos até lá. Então o diabo ele persegue. O diabo ele está sempre rodeando, cercando, criando muros para que nós fiquemos oprimidos, para que nós não tenhamos para onde ir. Mas pode acontecer o que acontecer, ele pode querer fazer, pode querer atacar, trazendo tristeza, trazendo desânimo às nossas vidas. Pode ele tentar o que for, mas tem um Deus que é fiel e promete: eis que não vos deixarei órfão e estarei convosco todos os dias. E maior é aquele que está conosco do que aquele que quer nos destruir. Maior é o Senhor na sua vida. Por isso não desista. Essa perseguição toda é porque você traz algo valioso, um tesouro precioso no seu coração. Você é um espelho, a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não notou. Não sou a pastora Anabela. Aleluia, glória a Deus. Você é um tesouro, você tem um tesouro precioso dentro de você. Você é muito amado pelo Senhor. Então, queridos, havia uma posição, um posicionamento de Nabote: não negocio o que é inegociável. E aí eu te pergunto, o que é mais valioso na sua vida? A tua salvação vem em primeiro lugar. Mas de uma forma material, o que é mais precioso para você? Para mim, é a minha família. A minha família é o que bem mais precioso que Deus me deixou nessa terra. Não tenho um carro do ano, dos melhores, não tenho uma casa, não tenho... Mas eu tenho algo precioso, que é a minha família. E por ela eu luto. Você tem uma família que é preciosa, então batalhe por esta família. Não deixa Satanás invadir a tua casa, porque você está na presença do Senhor, mas muitos dos teus não estão. Aleluia. Aí é nessa hora que Deus te faz saber: epa, está tendo um ataque ali. Epa, mãe, ora aí, mãe. Tia, ora aí, irmã, ora aí, pera lá, em nome de Jesus, você é minha família, você é precioso, é preciosa. Nós vamos orar, vamos fazer campanha de oração, vou ligar para intercessão, nós vamos orar. Passa uns dias, dá glória a Deus aí, porque a vitória entrou na minha casa. Aleluia, glória a Deus. A família é o nosso bem mais precioso. E a saúde, que muitos estão destruindo com tantas coisas, com má alimentação, com péssimo estilo de vida. Estamos destruindo o templo do Espírito. Vamos valorizar mais a nossa saúde. Vamos valorizar mais as bênçãos que Deus nos dá, as condições que Deus nos dá para ter uma vida melhor. Vamos priorizar o cuidado do nosso corpo, porque se nós cuidamos do nosso corpo, o Espírito Santo ele age de uma forma maior. Vamos cuidar da nossa igreja. Quem é dessa igreja aqui? Dá um glória a Deus. Você ama entrar aqui nessa igreja? Você ama estar aqui? Então lute por essa igreja. Como que a senhora quer que eu lute? Em oração. Talvez você não saiba nem o que pedir, mas peça pela igreja: Senhor, que essas portas nunca venham se fechar, Senhor. Se essas portas se fecharem, é porque o Senhor vai colocar no lugar 3, 4, 5 vezes maior. Então as pessoas que viriam aqui vão para outro lugar, Senhor. É só nesse ponto. Só nesse ponto, pastora. Ore pelos pastores, para o Senhor dar saúde para eles. Ore por esses voluntários. Quando eu entro aqui, eu falo: bem, Deus, que bênção, quantos voluntários, abençoe. Eu levanto a minha mão e louvo a Deus para ver de cada um dos voluntários. Que Deus abençoe a vida de você que trabalha no som, na mídia, nos instrumentos. Esse som maravilhoso, abençoado aqui, que eu não consigo pregar muito com som, mas quando eu ouço um som abençoado assim, eu fico até mais inspirada. Pode continuar, meu irmão, porque tem uns que não sabem tocar e te deixa assim, mas esse som está abençoado. Deus abençoe a sua vida. Então ore pela igreja, lute pela igreja. Não deixa ninguém falar mal da tua igreja. Pode aí fora muitos fazerem coisas erradas. Deixa eles, que Deus trata. Mas da minha igreja ninguém fala mal. E diz da minha fé também não. Pode falar o que quiser, do meu Jesus não fala.
Então guarda a igreja, luta pela igreja, ore pela igreja, defenda a tua igreja. Igreja não são essas 4 paredes aqui, não. São os irmãos que aqui vêm. São os irmãos que trabalham, os pastores, obreiros. São eles, somos nós, é que precisamos lutar por eles. Quem está entendendo o que Deus está falando? Não deixa o diabo jogar na sua mente nada que é ruim, que é negativo contra a igreja do Senhor. Não deixa, defenda a tua igreja, defenda a tua fé. Não deixe que os Acabe destrua a tua fé. Não deixe. Quem está entendendo? Por causa disso, por Nabote se posicionar, não, ninguém vai, eu não vou negociar, não vou infringir a lei do meu Deus. E não vou negociar o que a minha família me deixou. O que acontece? Literalmente porque a mulher, a Jezabel, ou mulher endemoniada, misericórdia, sangue de Jesus. Quando ela chega, uma mulher forte, terrível, maligna, e vê o seu marido deprimido, o que aconteceu? Porque Nabote não quis vender a vinha, como um menino mimado. Deixa comigo, você é rei Israel ou não é? Não, ele não era, porque se ele fosse rei mesmo, ele não estaria daquela forma, daquela maneira. Não estaria, nem desejaria a vinha, nem nada. Ele estava cuidando das coisas do reino, cuidando de reinar como Deus queria que ele reinasse, e cuidando da vida dele para não perder a vinha dele, que era a salvação. A Jezabel, assassina de reputação. Irmãos, fiquei sabendo de um livro que é assassinato de reputação. É muito sério isso. Levantou calúnia, difamação, juntou um grupo dizendo que Nabote tinha infringido a lei do Deus. Meu Deus, é o mundo querendo fazer do errado o certo, e do certo o errado. Literalmente ele não fez por defender a lei, por temer o Senhor. Mas a Jezabel, assassina de reputação, ela trama ali uma coisa tão horrível, e Nabote é apedrejado, e a vinha vai para a mão de Acabe. Muitas vezes nos posicionar nos vai levar a situações muito complicadas, muito difíceis. Mas só quem tem vida com Deus, só quem sabe quem é, a sua identidade, filho de Deus, é que se posiciona dessa maneira. Um posicionamento em temer a Deus, que a Bíblia diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus acima de todas as coisas e perder a vida, perde a vida nesse mundo, mas tem a sua vida eterna garantida. Então o que Deus está trazendo para mim e para você, eu gostaria que você se colocasse em pé, por favor. O que Deus está trazendo para nós nesta noite é: não negocie o inegociável. Não venda o que não é vendável. Não sei se existe essa palavra, vendável, vendível, não sei se está certo. Não venda, não troque, não negocie com Satanás a tua salvação, a tua vida. Deus falou: traga esta palavra, e é esta palavra. Talvez não foi muitos glória a Deus, muitos aleluia, talvez não foi aquela mensagem. Aí eu falei: Jesus, amém, então eu vou pregar. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos.